Saudações, alunos! Eu sou o professor Alberto Veras e hoje estudaremos os princípios que orientam a execução civil. Para começar, uma perguntinha básica. O que são princípios? Os princípios são fatores de existência e organização de um sistema. São padrões de conduta que têm caráter vinculante e orientador, formando um conjunto de orientações que, mesmo quando não apresentados de forma explícita, devem ser seguidas. A função dos princípios abrange a criação e a aplicação do direito, delimitando seu campo de atuação jurídica e a forma como se deve interpretar o que for estabelecido pelo ordenamento jurídico, especialmente em casos de lacuna ou omissão legal. Além dos princípios processuais gerais, como o respeito ao dever de lealdade e boa-fé processual, na execução há a incidência de determinados princípios que decorrem de suas peculiaridades. São 10 os princípios gerais da execução e vamos analisá-los cada um. O primeiro princípio é o da autonomia. A execução, seja esta um processo autônomo ou fase processual, não se confunde com a fase cognitiva do processo. O segundo princípio determina que não há execução sem um título que a embase. Isso porque, na execução, além da permissão para a invasão do patrimônio do executado por meio de atos de constrição judicial, o executado é colocado numa situação processual desvantajosa em relação ao exequente. A este princípio se conecta o princípio da tipicidade dos títulos executivos. Significa dizer que o rol de títulos executivos previstos em lei é restritivo, sendo vedada a criação de títulos executivos que não estejam previstos em lei. Em síntese, não há título executivo sem lei anterior que o defina. O quarto princípio é o da patrimonialidade, uma vez que a execução recai sobre o patrimônio do devedor, sobre os seus bens e não sobre a sua pessoa. Assim, a execução é sempre real e nunca pessoal, pois são os bens do executado os responsáveis pela satisfação do direito do exequente. O quinto princípio é o do exato adimplemento. O credor deve, dentro do possível, obter o mesmo resultado que seria alcançado caso o devedor tivesse cumprido voluntariamente a obrigação. Assim, a execução deve ser específica, atribuindo ao credor exatamente aquilo a que faz jus. O sexto princípio em estudo é o da disponibilidade do processo pelo credor. A execução é feita a benefício do credor, para que possa satisfazer o seu crédito. De modo geral, o credor pode desistir a qualquer tempo sem a necessidade do consentimento do devedor. A desistência é livre quando a execução não estiver impugnada ou embargada, ou a impugnação ou os embargos opostos versarem sobre matéria processual. O sétimo princípio é o da utilidade, segundo o qual a execução só se justifica se trouxer alguma vantagem para o credor. A sua finalidade é trazer a satisfação do crédito. Não se justifica que não faça, mas provoque apenas prejuízos ao devedor. Conforme o oitavo princípio, que é o da menor onerosidade, nos casos em que o exequente puder promover a execução por vários meios, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. O nono princípio é o do contraditório, que ainda que não seja exclusivo da execução, deverá estar presente a despeito das mitigações justificadas pela natureza da execução. E, por fim, temos o 10º e último princípio, que é o da dignidade da pessoa humana na execução civil. A execução é uma forma legítima de violência estatal, que incide na atividade jurisdicional para cessar o inadimplemento do devedor da obrigação, contida no título executivo, e satisfazer o direito do credor que se socorre à jurisdição estatal. Assim, toda execução deve se sujeitar e respeitar a dignidade da pessoa humana, haja vista ser um dos fundamentos da República e atuar como princípio orientador de aplicação tanto das normas constitucionais quanto infraconstitucionais. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o material disponibilizado em sua área do aluno para maiores detalhes acerca dos temas aqui abordados. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for ainda maior. Mantenha o foco em suas metas, bons estudos e até a nossa próxima aula.